sana sam. Oi sana sana, oi 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 sana sam. Acidente. O representante local disse, aonde buscarei Eles dizem que o menor teve a ideia de subir por cima dos outros, até que um deles conseguiu chegar à lua. Porém, o filho de macaco desmoronou. Todos caíram, menos o menor, que ficou pendurado na lua. Esta lhe deu a mão e o ajudou a subir. A lua gostou tanto dele que lhe ofereceu como regalo um tamborim. O macaquinho foi ficando pro lado, até que começou a sentir saudade de casa e resolveu pedir à lua que o deixasse voltar. Trazidos ao Brasil, preservar seus costumes e hábitos como a língua e a religião era extremamente difícil. Muitos foram batizados e obrigados a se converter à religião de Portugal e dos senhores de escravos, a religião católica. Outros aderiram ao catolicismo por interesses diversificados, tais como a ascensão social e reconhecimento diante de outros grupos étnicos. Porém, a imensa maioria dos escravos e negros forros foi proibido de frequentar a igreja dos brancos. Organizavam-se, então, em irmandade e constituíam igrejas cujos patronos eram santos negros como São Benedito e Santa Efigênia. Quem é a terceira pessoa? Olha, essa foto já está no cartaz, hein? Havia uma mulher que se chamava Inês. Ela vivia aprontando e aprontando. Um dia, ela fez uma coisa muito obscura. E com medo do seu marido Xangô, ela se apressou e saiu correndo atrás de Ogum. Ogum era o ferreiro, que sempre estava pronto a ajudar as mulheres sozinhas, as mulheres acompanhadas, as mulheres indefesas. Que faz isso daqui, mulher? Preciso de você, Ogum! Preciso de você! Me ajuda, Ogum! Eu fiz muito também por aí, Ogum! Xangô estava chegando e ela precisava do seu fiel escudeiro. Posso me ajuda? Me ajuda! Meu Senhor, vem por aí! O que eu posso fazer? Me ajuda! Fique comigo, mulher. Eu te protegerei de Deus trovão. Vem um pouco de chuva, floresce a mangueira. Vem uma pequena ideia, floresce a imaginação. Este é o Tomás, ele mora no Chad, onde o tempo é quente e seco. Esse é o Tomás. Faz muitos meses que não chove, mas hoje, na volta da escola, o céu estava coberto de nuvens. Uma gota de chuva cai, depois voa. Tomás avista uma tampa de garrafa na terra debaixo de uma formosa mangueira e a apanha. Depois, volta o seu rosto para o céu e saboreia as gotas frescas da chuva. A mangueira também tem sede. Suas folhas abraçam a chuva, suas raízes bebem. Para mim ter chegado aqui querendo contar histórias e
eu não sabia do que se tratava, na verdade, qual era o tema. E o que eu encontrei foi, quando eu cheguei, o professor Rogério disse logo que era Histórias Afro. E eu achei um desafio, na verdade, mas eu quis continuar, porque eu achei... E depois, eu, na verdade, achei muito interessante, porque eu me envolvi mesmo, e era o que eu gostaria mesmo, porque dentro do curso tem, a gente começa a aprender sobre a cultura africana e desenvolver a nossa sabedoria mesmo, que a gente normalmente não conhece, né? E para mim está sendo maravilhoso, de verdade mesmo, porque eu não conhecia e eu quero continuar porque eu gostei demais. E esses livros realmente me encantaram as minhas crianças. E olha, a gente pretende continuar, estamos fazendo diversas brincadeiras também, diversas leituras africanas. Como negra, ser considerada individualista, uma pessoa, pode ser, quer dizer, pernóstica. Mas como eu vim de uma escola, a única verdade que eu posso estar contando no momento são verdades, não tem como eu mentir. Existem fotografias, existem documentos, existem aonde buscar as verdades que eu estou falando. Eu vim de um colégio italiano, considerado a conhecimento romano, então com 4 anos eu já estava lá. Tem fotografias no colégio ainda, minha, das pessoas do meu grupo, com 4 anos de idade. Então lá já vem a contação de história. E essa contação de história veio andando através dos anos. E eu sempre gostei muito de contar história. Tudo meu tem uma história. E eu não saí dessa história. Hoje, com a idade bem avançada, eu ainda estou dentro desta formação, essa formação, como assim dizer, esta formação profunda que bate no seu profundo como ser humano, dentro deste andar, desses 50 anos, desses 60 anos. Isso teve uma continuidade. Então, a contação de história é a salvação do momento, não é o que apareceu agora, é o que sempre existiu. Cadê? Percebo que volto para a estaca zero, como se a minha vida fosse um tabuleiro de xadrez, e para chegar ao topo tenho que andar em zigue-zague, passando pela noite e pelo dia, como as cores dele. A sombra, o vulto e o invisível fazem parte do nosso interior.
porque não podemos exercer o domínio próprio que é da natureza humana? Zaki pensava seriamente sobre como assumir para si a missão. Conhecemos palavras, histórias africanas, tirei minhas dúvidas, aprendi bastante. Tem mais coisas para a gente conhecer. Estamos montando uma história a partir de um ganchinho de um poema. E aí a ideia está fervilhando de ideias e gostaria que o curso continuasse, para a gente poder continuar essa história. Vai dar um livro. Aqui nós temos, Luciana, de... Histórias mesmo, assim, mais, digamos, para ser contadas. Fiquem à vontade, por favor, pessoas, contadores e contadoras. Parte teórica aqui mais para cima. Aqui são língua, países africanos, né, de língua portuguesa, tem algumas coisas, autores aqui, né? Aí tem contos, aí tem histórias inteiras. É mania. Esses aqui são tem mais coisa, não estou assim separando com vocês. Estou fazendo essa oficina aqui, entrei no meio da oficina, mas já estava interessada nessa parte de contação de histórias. Sempre tive mais esse lado assim, de artes, tudo. E aí eu descobri dessa oficina e quando teve a apresentação final, eu comecei a procurar sobre o processo, tudo, ler, fazer leituras. Buscar sobre o país, tudo, que a cultura, suas raízes, tradição, tudo para ir a fundo nas histórias que cada um vai contar na apresentação. Você vai precisar tirar esses carros daqui, atrapalhando. Você pode exatamente usar esse recurso mesmo da árvore, né? Se tem uma árvore na história, a gente utiliza, nada melhor do que ter a mão. Que legal. Sentar na árvore. Exato, sentar em torno da árvore, trazer lá os que ela comentou, né? Dos... Como é que chamam? Os tapetinhos lá, os colchõezinhos, né? De cara já me pegou pela relação de trazer a identidade da matriz africana, uma coisa que já há algum tempo venho tentado me debruçar mais sobre, né? Então é muito bacana, muito bom quando a gente encontra amigos para fazer lição de casa junto, assim, né? Para fortalecer junto. Então, desde questões muito pontuais como entender o histórico da matriz e destrinchar, porque aí é uma complexidade que é pro resto da vida, né? Mas eu achei muito potente pela questão da gente trazer pontualmente essa relação do material didático, de um material palpável como livros, né? Já que aí no Brasil educação é um luxo, e é um luxo que eu como que seria tirar o luxo? Desluxar. Quero fazer que nem o Guimarães e tentar achar palavras, construir coisas que ainda não existem, porque eu acho que o nosso país precisa. Eu gostaria de tirar esse luxo para apalpar essas coisas que são simples e necessárias, mas é real, no Brasil os livros ainda são muitíssimo caros. E é uma pergunta que eu até me faço sempre: por que os livros são tão caros no Brasil? E, então a gente não tem acesso, né? Nem a imagens, objetos, tudo é muito caro, tudo é muito estereotipado, entra num processo de criar um exotismo em torno da figura que é para além, então a gente nunca tem como, né? E eu acho isso importante, assim, para a criança, nas nossas relações, a gente ter esse contato. Então, a oficina aproximou, criou um centro de relações que tem sido bem potente, bem importante.
Vai no tapete, pessoal. Tem que ir no tapete. Eu só tô pegando o tapete. Se não tiver no tapete, não. Vai tirar. Tá fora. Não, mas deita, dá uma baixadinha, sei. Eu também vou entrar aí, tá? Tá eu ainda. Eu não sei aonde, meu filho. Eu não tenho mais espaço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer. Mesmo. Então, todo o material dela ser a matéria-prima dela, que é esse tecido preto. E nós sermos as auxiliares dela. Então, aqui no caso, teria feito primeiro. A gente vai fazer primeiro cabeça, troncos. Então, mas então a gente vai precisar ter essa medida, né? Da baiomizona, da cabeça, troncos e membros. Ai, que linda, não tinha visto ela. E aí, baseado nessa contação, que a gente pode até falar sobre o mito da contação dessa mulher, cada uma dessa pesquisa vai achar um elemento. E esse elemento pode nos ajudar a construir uma história. Porque a gente vai estar falando de uma... Sim. Ele como instrumento. Usem-me, usem, abusem-me. Já tem um recurso. Legal. Bacana. Vamos lá. Tá bom.